Seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade e sou seu professor neste curso. Essa é a nossa aula de número 11 e hoje vamos falar um pouco sobre UseEffect. Agora que já sabemos como gerenciar o estado do componente usando o hook UseState, vamos conhecer um pouco sobre um outro hook que estaremos utilizando, que é o UseEffect. Enquanto o UseState gerencia o estado de um componente, o UseEffect é uma função que recebe como parâmetro uma função callback. Calma lá, essa função de callback não tem nada demais nela. Tudo que a gente vai fazer é gerenciar efeitos colaterais na aplicação. Como assim? A gente vai falar sobre ciclos de vidas. Então, o ciclo de vida do nosso componente, todo momento em que ele está sendo executado, a gente consegue controlar ali as alterações por meio do UseEffect. Então, sempre que um estado receber alguma atualização, alguma alteração, é possível a gente realizar algum comando, chamar uma função, fazer alguma renderização condicional, ou seja, renderizar algo na tela. Então, a gente consegue aí um grande leque de possibilidades com o UseEffect. Então, essa função, a gente vai estar utilizando ela aqui agora. Eu vou dar sequência ao nosso código da última aula, onde nós trabalhamos com o UseState. Tá? Para importar o UseEffect é bem simples. Basta que a gente importe lá do React o UseEffect, aqui logo depois do UseState. Tá? Então, o UseEffect, ele aceita uma função aqui, que a gente vai estar utilizando, e ele vai prover aqui algum efeito, se for o caso aqui da gente estar realizando alguma alteração em tela. Só que vamos criar esse UseEffect de uma maneira bem simples. O que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui uma função que define uma mensagem simplesmente para me mostrar quantas vezes eu cliquei aqui em curtir, quantas vezes o meu componente sofreu alguma alteração. Então, como que a gente faz isso? O UseEffect, ele funciona da seguinte forma. Eu declaro ele, UseEffect, então ele é uma função, Já que ele tem um callback, então eu vou chamar aqui uma arrow function, ECMAScript 6, vamos lá, e abre e fecha os chaves. O UseEffect, ele tem um array de dependências. Esse array de dependências é passado após uma vírgula no final aqui da chave. O que esse array de dependências vai fazer? Ele serve para que a gente informe se existe algum estado que a gente quer controlar e que o UseEffect execute somente após a alteração deste estado. Qual estado que nós temos aqui? Por enquanto, somente o contador. Então, eu vou passar aqui o count como dependência do UseEffect. E eu vou criar um outro estado aqui que vai ser uma mensagem. Então, eu posso criar aqui uma MSG de message e setMessage. Eu posso definir um estado inicial para ela, que vai ser o quê? Uma string vazia. Inicialmente, não tem nada. Agora, o meu UseEffect vai funcionar da seguinte forma. Quando o meu count alterar, eu vou dar um setMessage. Então, eu vou alterar quem? A mensagem. Se a minha mensagem é string, então eu vou passar aqui entre aspas, tá? E eu vou falar o seguinte, é uma mensagem mesmo, tá? Um texto. O componente foi atualizado e aí a gente pode estar concatenando isso, com a nossa variável JavaScript. Eu poderia estar colocando aqui uma vírgula, tá? Count, ou posso vir aqui e colocar também o mais, que a gente viu lá nas primeiras aulas com o console do navegador. E aí, mais quantas vezes, posso colocar aqui. Vou colocar esse ES entre parênteses, porque pode ser uma vez apenas. E vou finalizar aqui. Se eu salvar agora, visivelmente aqui ainda não aconteceu nada. Tá? Eu posso curtir, posso resetar. Por quê? Porque eu ainda não estou visualizando essa mensagem. Então eu posso vir aqui no final, não depois da view, tá? Porque senão vai dar erro. A view é o nosso componente aqui dentro do return. Então eu vou vir aqui antes de finalizar essa view e vou criar o quê? Já que eu quero uma mensagem, eu vou colocar ela num texto.
Então eu vou ter um texto, vou colocar um style aqui novamente, deixa eu dar uma margem dele aqui superior, só para a gente poder estar alinhando mesmo. E aí eu vou colocar um font size aqui de 14, né, porque o texto ficou um pouco grande. Fecho o meu text e aí dentro dele eu vou passar quem? A minha mensagem, tá? Então, ao salvar aqui, olha só, o componente foi atualizado 0 vezes, né? No momento eu não atualizei nenhuma vez ainda. Vamos clicar em curtir para poder ver? Uma curtida, o componente foi atualizado uma vez, né? Curtir de novo, 2 vezes, 3 vezes, vou resetar tudo 0 vezes. Isso porque ele está usando, né, o count aqui do meu use state, né? Caso eu queira manter essa quantidade aqui mesmo sem o reset, eu deveria ter aqui um outro estado, contador, que eu passe para o meu use effect e que eu não, né, resete, porque no momento aqui quando eu clico em reset, eu estou resetando o count. Mas só para a gente poder ver, né, a importância aqui do use effect, ele fica aqui controlando o ciclo de vida do meu componente e conforme o meu count recebe uma atualização, ele altera, né, a sua mensagem. Então a mensagem que está aqui dentro depende dele. Conforme eu vou alterando aqui, ele vai crescendo aqui embaixo também. É lógico que esse foi um exemplo bem simples de use state. A gente pode usar muitas vezes o use state, por exemplo, para poder chamar uma API. Então imagina que a gente está querendo, né, trazer uma tabela, né, uma lista, nesse caso aqui, uma lista de produtos. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que buscar toda vez no banco de dados esses produtos? Não. Eu vou usar o use effect, vou ter, por exemplo, aqui um estado que vai guardar os produtos, né? E eu vou falar o quê? Quando esse estado estiver vazio, busca os produtos da API. Ele vai fazer isso apenas uma vez, né? Que é no momento em que eu entrar na tela. Conforme eu for trabalhando ali no meu componente, o ciclo de vida dele permanece ativo, mas não ficou mais vazia a lista de produtos, então eu não faço outra chamada na API. Então foi só um exemplo aqui bem simples de use effect que a gente pode estar utilizando e mais para frente aí a gente volta a trabalhar com use effect em algum exemplo mais concreto.